Bem-vindos ao canal Viajantes do Sul. Hoje a gente está aqui diante de uma celebridade do passado, com muita história do passado, história verídica das batalhas que aconteceram aqui nesse local há muitos anos atrás. Então, como é o seu nome, o senhor pode se apresentar? O Norival Jarutais Dias, eu tenho 86 anos, 10 meses e estou perto de ir para os 87, sou navegante. Dia 2 de fevereiro, com muito orgulho, sou descendente de negros com índio, então a gente, graças a Deus, corre nas veias esse sangue de lutas, de resistência e persistência para tudo, né? Isso é muito bonito, João Mael. E o senhor queria saber também a história das revoluções do passado que a gente tem, porque o meu avô era um revolucionário de 1924, naquelas batalhas, daquelas revoluções entre chimangos e maragatos. Que o meu avô, ele tinha no sangue uma certa luta, um fanatismo, pode-se dizer. Se ele soubesse que um lã era chimango, ele já era inimigo por informações, não que brigasse, não que conhecesse, né? Só por ser adversário político da época, que era uma selvageria aquilo, né? Sim. Então, toda essa gente, eles lutaram muito. A minha mãe era criança na época, ela e um irmãozinho. Então, meu avô, quando saía nas revoluções, para deixar eles seguros, ele entrava mato adentro, e procurando um lugar que fosse um abrigo seguro, que não chovesse, que não tivesse ventos e também abrigado, porque naquele tempo existia feras ainda, né? A onça, o leão-baio, tudo essas feras, tigre, tinha muito mato, né, naquelas épocas. Então, antes de sair numa revolução, tanto maragatos como chimango, eles usavam guardar a família, porque então guardando a família, podiam levar os cavalos e gado, podia matar, que não era tanto, mas a família tinha que ficar em lugar seguro. Tinha que ficar seguro. Então meu avô, ele entrava na mata e ia procurando. E deu a causa que nestas andanças dele pelo meio do sertão na época, ele deu numa árvore muito frondosa, que é o ombu, que nós temos sentado embaixo. Ainda temos o privilégio de ter esses exemplares, porque aqui é um lugar de preservação, né? Então, este ambu é um símbolo daquela época, porque ele, à medida que ele vai ficando velho, ele vai erguendo as suas raízes. E meu avô, andando pelo mato, pelo sertão, achou um ambu centenário. Então, com as raízes elevadas, que teria só um orifício para entrar, que tu entrava ladeado, entrar para dentro. E embaixo era um recinto bem extenso que dava para umas pessoas até fazer cama, dormir ali e tudo muito limpo, e por força da natureza. Em cima tinha um orifício, tipo de uma janelinha. Então meu avô foi lá e cortou umas varas no mato, fez um buraco assim, enterrou aquelas varas e amarrou, que a minha avó entrava para dentro ali, na boca da noite, como se dizia na época, no escurecer, ela entrava para dentro ali e juntava aquelas varas e tramava conforme ele tinha deixado e ali dormia. Mas ela levava para lá bolo frito, naquela época, mandioca frita, para as crianças, aquelas duas crianças, para passar a noite, porque às vezes se acordavam de madrugada, queriam com fome, então tinha que dar aquelas coisas ali. Sim. Mas muitas vezes eram roubadas pelo graxaim, pelo tatu que vinham. Então ela tinha, por assim, às vezes o bichinho vinha farejando para ir rodeando e ela fazia um movimento, eles se saíam. Se assustavam com o movimento. Ia embora. E uma bela noite houve uma tormenta muito, muito horrível, que parece que ia derrubar toda a mataria. E minha avó ali dentro e viu quando um bicho
forçou aquelas varas da entrada do abrigo deles ali, ela bateu no chão assim e viu que aquele bicho se retirou um pouco e não daquela daquele urro. Era a onça que andava e era um lugar que a onça vinha se abrigar em dias de chuva, dias de temporais. Então era um lugar ali que uma toca da onça. O abrigo da onça para dias de temporais, né? Sim. Então o bicho vinha para ali e aquela noite viu os invasores ali dentro. E provavelmente já louca para dar um pega, porque era uma boa de uma merenda. Uma mulher e duas crianças, né? Sim. Então isso eram coisas impressionantes que o passado nos deixou de legado, né? Sim. E um legado assim que muita gente gosta de escutar. De escutar, porque a gente passa, né? A gente passa. E as histórias não, as histórias continuam. Eu fico muito contente que o senhor está dando essa declaração para nós aí. Eu fico muito orgulho de estar aqui para participar de uma entrevista assim que nem o senhor está dando para nós aí, contando um pouco da história dos antepassados, das revoluções, porque muita gente a gente fala em revoluções, acha que isso é uma brincadeira, não é verdade. Então aqui está a prova que existiu revoluções naquela época. Naquela época, exatamente. E aqui é um lugar de luta aqui em São Miguel das Missões pela a organização jesuítica dos Guaranis, né? Então a história conta muito bem o que era a resistência, a organização, tudo o que aconteceu por aqui. E infelizmente a inveja, o olho grande, como se diz de outros países, porque aqui era uma organização que deveria servir para o mundo inteiro, e ia servir para o mundo inteiro se não fosse a ganância, né? A ganância de se apossar das coisas. Então aqui é um lugar privilegiado, um lugar abençoado, porque aqui tombou muita gente, muito indígenas, porque a gente vai ver a história da organização, é coisa fantástica, né? Desde da organização aqui, desse resto de ruínas que temos por aí, dá uma demonstração da beleza de organização que se tinha por aqui. Que antigamente não tinha maquinários para fazer. Não tinha. A construção era tudo a muque, tudo com animais, né? Com animais. Com animais e a força humana, né? Que, através da astúcia que eles usavam para trabalhar, que foi erguido todos esses povos que nós temos. Porque hoje em dia a gente olha as pedras que existem, são tudo pedras de 50 centímetros, 10 quilos no máximo. Antigamente as pedras seriam muito maiores. Muito maiores, muito mais pesadas, e a astúcia, a perícia do trabalho faziam erguer aí a 50, 60 metros de altura pedras como tem por aqui, né? É muito importante. Muito importante. A gente dando uma volta no passado, ver que as coisas são de admirar, e a gente deveria ter assim sempre que puder, uma recordação, uma lembrança desta gente, que é um orgulho para nós, né? Sim, exatamente. Porque é que nem a gente veio de tão longe para fazer uma entrevista assim. E eu fico muito, muito agradecido mesmo o senhor ter contar um pouco da história, a história da sua vida, do seu passado, da sua família que participou dessas histórias. A minha mãe sofreu na pele, sofreu no sangue, essas histórias, né? Então isso é muito importante, porque a gente contando para as crianças de hoje, eles não acreditam. Não acreditam. E isso que a gente está falando hoje vai ficar gravado pro resto das nossas vidas. A gente vai passar, mas essa história não vai passar. As histórias não passam, ficam gravadas. A gente tem muito assim, eu sou muito grato pela a história, porque a gente teve no sangue pessoas que sofreram com essas, porque não era dias, era meses. Era a Revolução de 24, durou, eu acho que uns 2 anos ou mais, eu não tenho bem certo essa coisa aí, mas meu avô lutou muito de ponta a ponta, ele e os irmãos dele, que o rigor que eles passavam, de passar o dia inteiro com o poncho molhado, as botas molhadas, e andarem por essas coxilhas aí, né? Um inverno cortante, rigorosíssimo que era na época. Esta gente é uma coisa fantástica, então é da gente guardar a história, porque vale a pena.
porque o umbu da época era o símbolo do Rio Grande, né? Ficou como símbolo do Rio Grande. Depois, com o passar dos anos, ficou a erva mata. Mas isto aqui é onde os tropeiros se guiavam, a família indígena mesmo, para se deslocar de um povo para outro, né? Que identificava com o ambu, então. O ambu, a árvore frondosa que abrigava os tropeiros, abrigava os índios, todo o pessoal se valia do umbu. Então nós temos uma árvore centenária que está quase em extinção, onde ela deveria ser preservada mais ainda, né? Sim. Porque o que se deve para o umbu não é fácil. Esse ambu tem muitas histórias então para ser contada. E a semente do ambu, essa fruta que dá do ambu, era usada para quê antigamente? Antigamente o gado comia, era tipo de um vermífugo, porque ele comia e dava uma diarreia no bicho e ele expulsava os vermes. Então era uma limpeza no organismo, porque naquele tempo não se tinha esses defensivos. Sim. A medicação que tinha hoje, né? Que tem hoje, naquela época não tinha, né? Então sim, era mais as coisas naturais. Sim. Eu fico muito emocionado escutando essas histórias, porque é uma coisa inacreditável. É que nem a gente está agora passeando para as cidades aqui, então, dos Sete Povos das Missões, para fazer umas gravação, para mostrar para o povo da nossa cidade, do nosso Brasil, que o nosso canal é pequeno hoje, mas eu creio que em breve será um canal visto por muita gente. Então, se o senhor quiser contar mais histórias, fica à vontade. A gente está à vontade, porque a gente foi criado assim de família muito pobre, então a gente não teve assim oportunidade de estudo. De 6 irmãos que nós somos, que nós éramos, só um teve condições de se formar, né? E então veja quanta ideia preciosa foi perdida por falta de oportunidade, né?